Olá, tudo bem? Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho agora sobre, dando continuidade, né? Falando sobre o teatro romântico, né? Sobre aquele movimento que estava acontecendo, fluindo, né? Em 1800, né? A partir de 1830, né? Acontecendo, né? Fluindo esse movimento, né? Eu tô me baseando tudo que eu tô falando, tá, gente? Aliás, eu estou lendo o livro para vocês. Esse aqui, História do Teatro Brasileiro, tá? Não tô inventando nada. A professora tá aqui se baseando em estudo mesmo, na história de verdade. E sobre muitos relatos e sobre muita coisa também que a gente já aprendeu na escola, né? Esses movimentos, o romantismo, o realismo, né? Tudo isso a gente estuda geralmente, né? A gente estuda em português, literatura, né? Nesse momento que a gente acaba estudando muito isso. E a gente acaba também esquecendo que o teatro fazia parte disso tudo, né? O teatro, ele fez parte de todas essas etapas da literatura, né? Então, é muito interessante a gente buscar na história, né? Esses nomes. Aliás, eu coloquei aqui no Google, Teatro Romântico Brasileiro. Se você puxar lá no Google, a primeira coisa que já vai aparecer já é um nome super conhecido, que é Martins Pena. Só literatura é o nome do site, tá? E ali, ó, você já começa a descobrir muitas coisas, né? Então, professora, eu não tenho esse livro, não dá para eu estudar a partir desse, mas você pode vir no Google lá, já buscar muitas outras informações. Ó, por exemplo, tá escrito aqui, ó. O teatro no Brasil até então era proveniente da Europa e tinha como principal objetivo agradar as elites brasileiras, que transformavam as apresentações em verdadeiros eventos sociais, principalmente nas grandes cidades. Embora alguns escritores já houvessem se arriscado na dramaturgia brasileira, como Castro Alves, José de Alencar, cujas obras eram baseadas nas europeias, ainda não havia uma discussão sobre o perfil do teatro brasileiro. Foi apenas com Martins Pena que o teatro passou a refletir as cenas e as problemáticas da realidade brasileira. E olha só, aqui ele vai falar, né, tem a foto dele, as obras dele, as comédias, ó, já tem uma peça de teatro aqui. Se você nunca leu uma peça de teatro, super recomendo para você conhecer como é uma leitura de um teatro, né, de uma cena, de um espetáculo. Então, acho que é super válido você fazer essas pesquisas, né? E ir atrás de todas essas informações que eu tô falando. Às vezes um nome, um vocabulário que é um vocabulário mais antigo, às vezes é difícil, a gente não sabe o que significa. Bota no Google o que significa isso que a professora falou que eu não entendi nada. Coloca lá para você saber o que foi, o que estava acontecendo, o que significa isso, tá? Bom, e agora nós vamos entrar agora para falar da tragédia e do melodrama, tá? Eu vou até colocar aqui, ó, tragédia e melodrama, que é onde agora a gente vai entrar numa outra etapa do romantismo ainda, tá? A gente ainda tá no romantismo. Bom, vamos lá. É na terceira década do século XIX que começa a haver produção teatral consistente no Brasil. Até então, a regra era virem juntos da Europa tanto as peças como os artistas e os empresários. Então, né, naquela época ainda não tinha. De Portugal, principalmente, chegavam companhias inteiras. Aportavam para animar o Rio de Janeiro e encontravam recepção muito positiva, especialmente depois que a ascensão da cidade à capital do reino português, 1808 a 1819, possibilita a consolidação de algumas casas de espetáculo e a criação de um público mais estável. As facilidades operacionais eram óbvias. Dada a proximidade linguística e cultural, era possível encenar aqui, sem maiores adaptações, o mesmo repertório apresentado em Lisboa. Por isso, o retorno compensador ensejava a repetição do processo. Ou seja,
né? Ia e vinha direto. Era um processo que eles sempre repetiam. A identificação das raízes portuguesas do teatro brasileiro é importante para a matéria ser tratada aqui, porque ajuda a localizar um gosto comum em ambos os países. O gosto que está situado na origem do teatro mais popular da época, ou seja, o melodrama de temática sentimental. Essa tendência tinha chegado a Portugal através da França e veio para o Brasil mais rapidamente em função das excursões das companhias teatrais. Então, né, quando eles vinham apresentar, eles traziam também suas referências, né, e aquilo, né, o que acontecia também lá em Portugal ia se misturando também com os nossos conhecimentos, né, e o teatro brasileiro foi se formando também a partir do estrangeiro, daquilo que estava vindo de lá, né. As canseiras da viagem transatlântica tinham de encontrar compreensão à altura. Não admira, portanto, as companhias escolhessem o repertório de aceitação mais imediata e com essa iniciativa acabassem influenciando a sedimentação de valores estéticos. Estudiosos do intercâmbio teatral que Portugal mantém com sua colônia, como Faria, Vítor e Bastos, destacam o papel das companhias dramáticas em viagem para o Brasil e mostram sua importância na formação de um certo padrão artístico brasileiro, que engloba desde o perfil de uma noite de espetáculo até a maneira de representar, que vai desde a indumentária até a composição dos cenários. E aí, olha, vamos lá, a gente vai descobrir agora mais um grupo, ó, e um nome importante. A Companhia Dramática de Mariana Torres é o primeiro grupo que chega ao Rio de Janeiro no século XIX, no ano de 1812 ou 1813. Claramente, tenciona tirar partido da presença da corte portuguesa na cidade. Então, Mariana, não gostou. Será que ela era brasileira, gente? Eu acho que sim, né? Mariana Torres. É o primeiro grupo que chega ao Rio de Janeiro no século XIX. Claramente tenciona tirar partido da presença da corte portuguesa na cidade. Vamos ver se ela é portuguesa. Ou ela é de outro lugar, o que ela não gostava, já queria mexer, né? Vamos lá. Claramente tenciona... Neste ano, a companhia chega... Desculpa, gente. Mariana Torres traz consigo um grupo de 7 atores, 3 dos quais voltam pela segunda vez com a empresária no ano de 1819. Neste ano, a companhia chega para permanecer no Brasil por uma temporada longa, que se estende até 1822. Olha quanto tempo de espetáculo! Gente, na prática, né, assim, a gente está muito acostumado, né, os alunos, muito acostumado a montar um espetáculo em um ano, apresentar uma vez, 2, 3, 4 no máximo, acabou, né? E o teatro amador, o teatro que a gente está construindo. E os profissionais, a gente costuma ficar, às vezes, né, uns 2 meses, depende da companhia, às vezes viaja um pouco mais, 6 meses, 1 ano, ok. Olha o tempo naquela época que eles ficavam em cartaz com um espetáculo, gente. Ó, eles montaram em 1819 e eles ficavam até 1822, ou seja, 19, 20, 21, 3 anos em cartaz. Isso porque era sucesso, claro, né? Porque eles não iam ficar 3 anos apresentando uma coisa que não era sucesso, né? Mas incrível, né? Outro grupo que vem completo para o Brasil é o de Ludovina Soares da Costa. Engraçado, né? Que as mulheres, elas estavam eram empresárias teatrais, que traziam os espetáculos, né? Muito interessante. Pressionados pelo fracasso do Teatro da Rua dos Condes, em Lisboa, onde atuavam, os atores querem tentar a sorte na ex-colônia. Aportam no Rio de Janeiro em meados de 1829 e dias depois fazem a estreia do Teatro São Pedro. Se pensavam retornar, mudaram de ideia diante das facilidades encontradas. Com efeito, a maior parte dos integrantes da companhia jamais voltou à pátria. Seu sucesso pode ser medido através de 2 indicadores importantes.
Primeiro, pela aproximação com João Caetano, o ator e empresário mais bem-sucedido do país à época. Segundo, pelo número de peças de prestígio encenadas por esses atores. É o caso das obras de Martins Pena e de Luiz Antônio Burgain, por exemplo, nas quais os artistas portugueses ficaram invariavelmente em papéis de destaque, conforme demonstram os créditos das versões impressas. Fique aí que a gente ainda tem muita coisa para falar. Olha que riqueza, minha gente. Bom, a gente vai continuar falando um pouquinho mais, tá bom? Fique aí.